Senhores e mais irmãos, mais uma vez vamos aqui agora para o segundo vídeo, né? A segunda parte do estudo dessa lição 12, as epístolas instruem e formam os cristãos. No primeiro vídeo nós estudamos a introdução e o ponto 1, e agora nesse segundo vídeo vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão. Então, ponto 2, como as epístolas gerais nos formam. Então agora nós vamos estudar basicamente as epístolas. Estudamos assuntos, salvação, volta de Cristo, enfim. Agora vamos estudar as epístolas gerais, algumas delas, né? Então vou começar com as epístolas de Pedro. 1 Pedro aborda o sofrimento cristão. Sofrimento cristão, pastor? O que diz aqui em 1 Pedro 1,6? Sofrimento cristão? O crente sofre, pastor? Vamos ver, meu amado irmão, o que a Bíblia diz, né? Não o que eu queira dizer. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações. É o que Pedro nos diz. Ela ensina que as provações fortalecem a fé. Se fosse continuar, né, paramos ali, o versículo 7, que é preciso santificar-se, 1 Pedro 1,15, suportar os agravos, 2,19, e alegrar-nos nas aflições. Alegrar-nos nas aflições? Vamos ler, não temos que ler esse texto aqui. As epístolas nos ensinam, né, a viver uma vida cristã, e vamos ver o que diz aqui. Alegrai-vos nas aflições. 4,13. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, é isso que Pedro nos ensina. E assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel, versículo 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade da segunda vinda de Cristo. Pedro contrasta tais heresias e ratifica que Jesus é o Filho de Deus, segundo Pedro, e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, né? Pedro nos orienta sobre essa questão, a ficarmos firmes até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. As epístolas de João. 1 João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus e demais heresias gnósticas. Que é gnosticismo? É um pessoal que não crê na matéria, crê só como se tivesse só uma parte espiritual. Enfim, é uma doutrina completamente estranha que aconteceu muitas vezes entre os cristãos daquela época, e João, assim como Paulo também o combateu. Já estudamos isso em lições anteriores. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, 1 João 6,7, afastar-se da prática do pecado, 2,1, amar uns aos outros, 4,11, e vencer o mundo por meio da fé. Isso é 1 João. 2 João, as heresias do docetismo. Que é o docetismo? Doutrina que negava que Jesus teve corpo verdadeiro. Tem muito gnosticismo, são novamente refutados. Muitas heresias existem hoje, mas elas já foram pregadas no passado, foram refutadas, foram combatidas na Bíblia Sagrada, e nós temos que continuar combatendo hoje. Essas doutrinas aqui no 2 João 7,8. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo, na palavra de Deus, e usar a sabedoria ao receber pessoas em sua casa. Em 3 João, destaque-se a fidelidade de Gaio e Demétrio, 2 obreiros, e a reprovação do mau testemunho de Eutrépides é um mau obreiro. Por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. Então, esses são os ensinamentos das epístolas joaninas, as epístolas escritas por João. E as outras gerais, nós vamos ver aqui no terceira subdivisão. Aos hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Tendo Deus falado o tempo através do profeta e tal, hoje tem falado através de Cristo. Ele é o sumo sacerdote, por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. A carta de Hebreus é a que melhor explica a relação entre o Antigo Testamento e Cristo, o sacrifício, o sacerdote, fala até de Melquisedeque, e no final tem um capítulo dos heróis da fé, e em 12:2 nos fala para olharmos, contemplarmos ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta, em 2,26, acentua que a fé deve ser mostrada em ações, 2,14.
Se tu vê teu irmão passando fome, não diga assim, que Deus te alimente, mas você tem um alimento, você tem alguma coisa para dar para ele, você dê a ele. Se vê o teu irmão passando frio, ele diz isso lá, não diga, Deus te aquente, mas se você tem um cobertor que pode doá-lo, dá a ele para que ele possa se aquentar. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações, e por isso o texto adverte ao cristão ser praticante da palavra e não somente ouvinte. É muito interessante. Além disso, há outras orientações muito interessantes, principalmente no capítulo 5, sobre oração, muitas coisas ali. E em Judas, que era irmão de Cristo, assim como Tiago, o salmo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges filtrados na igreja, no versículo 14. Assim o crente é instruído a orar e perseverar à esperança da vida eterna. Então são essas orientações das cartas gerais. Hebreus nos falando sobre a supremacia de Cristo, sobre o seu sacerdócio permanente. Tiago falando sobre é necessário você ter fé, a fé é importantíssima, mas ela é acompanhada de obras. Eu creio e ajo não para ser justificado, mas já porque eu sou um justificado, que vamos ver no outro ponto lá a justificação, porque eu sou um lavado em do sangue cordeiro, então eu faço as obras de Cristo para agradar o Senhor. E por fim, Judas nos fala para batalhar pela fé contra os falsos hereges e permanecer na esperança da vida eterna. Agora vamos ao terceiro ponto disso. As epístolas continuam a falar e ele volta agora para a parte doutrinária. Então nós vamos falar na subdivisão 1, a doutrina da justificação. Agora vamos entrar em doutrinas, né? A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado. O que é isto? Absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina, 5 de Romanos 1 e 2. Então vamos ver aqui, aqui ele não vai citar separadamente as epístolas, né? Ele vai citar por bloco, ele vai citar todas elas de acordo com o assunto. Então, em Romanos 5, 1 a 2 diz: sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado a fé pela graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu o justo sequer, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas quando aceitamos a Cristo como Salvador, somos justificados, a nossa pena é tirada, somos absolvidos da pena do pecado por termos aceitado a Cristo e agora vivemos para Ele. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar, como diz Gálatas 2,6. As obras não salvam. E nós já falamos isso no ponto anterior, como comentamos Tiago. Nossa declaração de fé, ou seja, da Assembleia de Deus, porque isso é uma revista da CPD, da Assembleia de Deus, diz: professa, crê na restauração do homem por meio do arrependimento da fé. Romanos 3, 23 e 24. Um novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo, Hebreus 10, 12. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Sim, não somos justificados. Você não é justificado porque você dá o dízimo, porque você ajuda um orfanato, ajuda um pobre, porque você, enfim, faz todas as boas atitudes que temos que fazer mesmo como cristão. Você é justificado porque você entendeu que você era pecador, que você era condenado ao inferno, mas que Cristo morreu na cruz e Ele te salva. Ele sim pode te salvar, Ele sim pode te dar a vida eterna. Vamos para a segunda doutrina, que é a doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. 1 Pedro 1, 15 a 16, já foi citado isso lá quando falamos de Pedro. Na declaração de fé da Assembleia de Deus, ensina que já salvo e justificado. Então, já salvo, você já está salvo e justificado. Aceitou Cristo como Salvador, seus pecados foram perdoados. O novo crente entra de imediato no processo de santificação. Lembrando, meu amado irmão, que nós, da linha pentecostal principalmente, cremos que a santificação é gradual. Existe uma santificação naquele momento que você aceita Cristo, mas ele vai até continuar falando sobre isso aqui, mas ela vai crescendo de acordo com a sua vida cristã. Por essa transformação vai sendo aperfeiçoada perante a jornada do cristão. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, como está em 1 Pedro 1,2, purificar-se tanto da carne como do Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor, Hebreus 12,14. Precisamos nos santificar. E o que é santificar? Ser separado. Santificar nunca pecar? Não, porque se nós não pecarmos nunca na nossa vida, nós seremos Cristo.
Não, mas nós não somos Cristo. Cristo foi o único que não pecou. Nós pecamos porque estamos ainda nesse corpo carnal. Um dia o Senhor vai nos arrebatar, como já foi dito aqui na lição, vai nos levar para a sua glória, ou mortos ou vivos, né? Mortos ressuscitaremos, recebemos um corpo glorioso, vivos seremos transformados, subiremos para o encontro do Senhor e estaremos livres desse corpo carnal, né? dessa carne, e não teremos mais pecado. Mas enquanto estamos aqui, pecamos. Então santificação é separação, é você querer fazer a vontade de Deus. Você não pertence mais ao mundo, mas pertence a Cristo. Você será salvo porque você não fez isso ou porque você fez aquilo? Não, você vai ser salvo porque você aceitou a Cristo como Salvador. Mas como um salvo remido lavado no sangue cordeiro, você precisa santificar a sua vida. E por último, a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Romanos 8, 17 e 30. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito, prossegue até a medida da estatura de Cristo, como diz Efésios 4:13. Quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada, 1 Coríntios 15:45. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso, que se dará por ocasião da vida do Senhor, que acabamos de explicar aqui na doutrina da santificação, mas vamos voltar a falar. Que é a glorificação, a última parte da salvação, da doutrina da salvação, que é aquele momento em que eu deixo esse corpo de pecado, seja, como eu expliquei no ponto anterior, volto a falar de novo, seja pela minha morte e morrendo em Cristo, ou o dia do arrebatamento se eu estiver vivo. Então, quando o meu corpo for glorificado, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. E agora eu posso ir para o céu, encontrar o Senhor, e não perco mais a minha salvação de forma alguma. Então, o que eu devo fazer? Pastor, o que eu devo fazer para receber esta situação? Crer no Senhor Jesus é o primeiro ponto. Ninguém vai ser glorificado um dia se nunca crer em Cristo. É crer no Senhor Jesus, como Salvador, como Senhor. E depois de crer como Salvador e Senhor, passou para Israel Batimais, participa da ceia do Senhor, estar junto com a igreja, nada de negócio de desigrejado, fica em casa servindo, não, tem que estar junto com os irmãos, a Bíblia diz isso, fazer a obra de Deus, atuar na parte que Deus te chamar, seja cantando, seja pregando, seja tocando, seja ensinando, seja evangelizando, o que Deus quiser que você faça, e estar sempre vigiando e orando para não cair em tentação, para não se afastar da presença do Senhor e perder a sua salvação. Permanecendo até o fim, a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos para a conclusão desta lição. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. Lá no início eu quis dizer a porcentagem, mas não falei 2/3, alguma coisa assim, são 80% do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessa epístola, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Então, são escritos doutrinários que diversos autores escreveram, Paulo, Pedro, João, a epístola de Hebreus não sabemos quem foi escrever, o Tiago, Judas, e esses homens escreveram essas epístolas para o quê? Qual o objetivo? Instruir o povo de Deus, formar o caráter do crente salvo em Jesus e preparar a igreja para a vinda do Senhor. Possamos colocar isso em prática na nossa vida para que sejamos abençoados. Terminamos então este vídeo, estudando neste vídeo, o segundo vídeo, o ponto 2 e o ponto 3 é a conclusão, e se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a última aula deste primeiro trimestre do ano de 2022, para a glória de Deus. A lição que falará a leitura da Bíblia e a educação cristã. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.